Senhor. Vai, Senhor. É normal. Estou acostumado com amém. Aí a gente vai na verdade e vai o segundo. A gente fica meio bem, mas é assim mesmo. Jesus recebeu lá em cima. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Glória a Deus. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a casa de Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente, a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Versículo de número 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E você diz amém? Amém. Podem tomar os seus assentos. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No texto a qual nós acabamos de ler, precisamos voltar um tempo na história aonde Deus ele faz uma promessa a um homem chamado Abraão. Quando nós voltamos um período do povo de Israel, Israel nada mais é do que a areia do mar que Deus disse a Abraão. Israel nada mais é do que as estrelas do céu que Deus disse a Abraão. No meio de ambas as promessas, Deus disse a Abraão libertar com o Egito. E num desses fletes de Abraão no Egito, Deus vem falar com ele e diz para ele que a sua descendência tornaria para aquele lugar. E ficaria ali aproximadamente 430 anos. A história vai dizer que Abraão peregrina próximo de Canaã, mas não entra na terra que Deus havia lhe prometido. Isaac, seu filho, vem. E a história diz que Isaac peregrina próximo de Canaã, mas Isaac flerta com o Egito. E a Bíblia diz que Isaac também não entra na terra que Deus havia prometido. Eu vou abrir um parênteses aqui e deixa para os pregadores. É que enquanto muito crente flerta com o Egito, a promessa vai passando. Há um risco muito grande aqui nesse texto. É que enquanto tem crente flertando com o Egito, o tempo está indo embora e a promessa está passando de geração. Meu Deus, olha. Mas essa noite eu vim pregar para crente que quer alcançar aquilo que Deus lhe prometeu. Glória a Deus, aleluia. A história vai dizer que havia fome na terra e um menino chamado José está no Egito. Você conhece a história dele, eu preciso ganhar tempo. Glória a Deus. E a história vai dizer que José arquiteta um plano para que o Egito não passasse fome e também sustentasse as demais nações. E a história diz que havia fome em Canaã, e Jacó entra em Canaã. Porém, quando a fome aperta, a história vai dizer que as portas do Egito são abertas. Você conhece a história, não preciso detalhar. E José abre a porta do Egito para que eles entrassem. E 70 pessoas da família de Jacó novamente descem ao Egito. Os anos vão se passar e o capítulo 1 do livro de Êxodo começa dizendo que vem um outro faraó e não se lembra das coisas que José havia feito. E o povo de Deus crescia de tal forma que assustava e assombravam o povo que estava no Egito. Eles então começam a olhar para esse povo e dizer: precisamos brecar o crescimento deles, porque eles são um perigo para nós.
Presta atenção. Meu Deus. Estão tentando parar a igreja do Senhor, porque a igreja é um perigo para a sociedade aí fora, daqueles que têm um pensamento contrário. Mas o que eu acho lindo no texto é que quanto mais eles oprimiam, isso é bíblico, quanto mais oprimiam o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Sabe por que é que essa porta ainda não fechou? Sabe por que é que a porta dos amigos pastores que aqui estão ainda não fechou? É porque quanto mais oprimem a obra de Deus, mais Deus dá crescimento. O diabo, ele tem perseguido de tal forma, e ele acha que ele vai acabar com isso, e ele vai acabar com aquilo, e ele vai parar a igreja. Aí Deus pega homens e mulheres que estão dispostos, não a ter um homem aí fora, não, mas homens e mulheres que querem estar na presença dele de verdade, e diz: Senhor, nem que seja só eu, mas eu quero pregar a tua palavra. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Aleluia! Glória a Deus! O povo cresce. E aí você conhece a história de Moisés. Eu vou ganhar tempo. Moisés cresce no Egito. Moisés mata. A Bíblia vai dizer que Moisés vai conversar com o povo. Moisés vai olhar para eles e dizer: gente, nós temos uma promessa. Não cutuca o irmão que está do seu lado, não, porque talvez você não goste dele, mas olha para mim. Repete comigo: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu só quero repetir, só quero quem tem promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. O crente pentecostal chegou, cheio de glória depois de Moisés. Nós temos uma promessa. Qual é a promessa que nós temos? Deus prometeu para nós. A nossa promessa não é ser escravo no Egito. A nossa promessa não é comer pepino, cebola, ser humilhado, apanhar todos os dias. Não. A nossa promessa não é andar cabisbaixo. A nossa promessa não é viver de favor. Deus prometeu a Abraão, nosso pai, e nós temos uma terra para herdar. Nós temos uma herança de Deus. Então nós vamos peregrinar em direção a essa terra prometida. O que eu acho interessante nesse texto é que tem muito crente que tem promessa e já não acredita mais na promessa que ele tem faz tempo. Tem muita gente que tem promessa, mas já não acredita mais na promessa que Deus lhe prometeu. Eu sou promessa de Deus na vida dos meus pais. São promessas. E o tempo vai passando. A Bíblia diz que ele precisa de 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. E ele envia espias a Jericó. Você também conhece essa história. Ele envia 12 homens que tinham sabedoria. Ele envia 12 homens que tinham uma boa visão. Ele envia 12 homens que podiam olhar os detalhes daquele lugar e trazer um relatório para o povo e dizer: lá é assim, assim e assim. Ele pega 12 homens que eram homens de coragem, homens que não tinham medo, homens que não iam olhar a metade do caminho e dizer: vamos voltar para trás. Não, ele pega 12 homens de confiança para espiar a terra que Deus havia prometido. Qual é o problema de hoje em dia, pastor? É que ao invés de espiar a terra que Deus promete, vai cuidar da vida do irmão do lado, vai cuidar da vida do vizinho, vai cuidar da vida do parente, vai cuidar da vida da irmã, vai cuidar da vida de todo mundo, não vai cuidar da vida ou daquilo que Deus mandou ele fazer. É verdade. Ah, Jesus, pega o fofoqueiro de plantão, Senhor. Converte ele. A história vai dizer que eles estão ali. Quando eles chegam lá, eles ficam espantados com aquela terra. Era uma terra linda. Era uma terra maravilhosa. A história vai dizer que eles olham para aquilo ali e eles admiram os frutos da terra. Eles admiram tudo quanto os seus olhos podiam ver. E você sabe da história de Raabe. Eles são descobertos, precisam se esconder e voltam para o deserto. Mas quando eles vão voltar para o deserto, eles levam um cacho de uva para mostrar para eles: a terra é boa de verdade. Verdade.
A Bíblia vai dizer que 2 homens precisaram juntar um do lado do outro para levar um cacho de uva. Não é esses cachinhos que tu vai no mercado e deixa o olho lá para pagar. Não, não. Era cacho de uva que 2 homens precisaram pegar para levar. Quando eles voltam com esse cacho de uva gigante para o meio do deserto, eles voltam trazendo aquilo tudo. O povo começa a olhar, quem sabe ali, e a dizer: a terra é boa. Olha o tamanho do fruto dessa terra. Você pode repetir comigo só para todo mundo dormir? Tem hora que eu canso um pouquinho até eu chegar na mensagem. Mas repete comigo: a bênção é grande. A bênção é grande. Aleluia. Aquilo que Deus tem para tu é maior do que tu pensa. É Deus. Aleluia. Eles Fiel. voltam carregando aquele cacho de uva, coloca no meio, o povo fica admirado. Toda a congregação, todo o povo reunido no meio do deserto. E aí eles ficam esperando pelo relatório que ia ser falado ali no meio do povo. Quando eles começam o relatório, a história, a Bíblia vai dizer que 10 deles tomam a frente e começam a dizer: Josué, a terra lá mana leite e mel. A terra é produtiva, a terra é boa. Tudo que Deus disse é verdade, Josué. A congregação que estava ouvindo as coisas boas ficam todos inflamados, alegres, contentes, dizendo: de verdade, Deus é fiel naquilo que fala. Mas no meio da pregação deles, no meio do relatório que eles estão trazendo, eles começam a desconverter a história. Por que, pastor Danilo? Porque tem gente, irmão, que vem para o culto e o pregador, o pastor, o irmão que vai cantar, ele pode ter a voz mais bonita, mas se ele errar uma vírgula daquilo que ele está falando, o irmão se prende, se apega só no erro. E ele vai embora para lá, o irmão falou, mas ele errou. Aonde já se viu errar? Irmão, eu já matei saúde de todas as formas. E acontece para quem está falando bastante. No meio do relatório eles começam a dizer: porém, essa fruta linda que vocês estão vendo aqui é comida para os gigantes. A cidade é fortificada, é murada, tem guerreiros, tem homens que ficam ali de plantão em cima das torres. Detalhe, Josué, não tem como entrar lá. Ô Josué, se a gente porventura conseguisse entrar lá, seríamos consumidos, quem sabe como gafanhoto, porque os homens já são grandes, são gigantes de 3 metros de altura. Como é que nós vamos entrar nessa terra? Aqueles que estavam começando a falar bem, agora começam a desanimar e inflamam o povo contra Josué, dizendo: Deus mentiu, Josué, porque a terra não está vazia, a terra tem dono. Deus mentiu, Josué, porque já tem quem habite naquela terra. Deus mentiu, Josué, porque a cidade é impenetrável, não dá para entrar lá. Olha para mim, deixa eu dizer um negócio para você. Deus não errou quando te fez a promessa. Aleluia. Eu vou repetir para ver se você vai levar isso aqui para casa. Deus não errou quando fez as promessas sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tem mania de achar que Deus é carteiro. Carteiro erra. Entregador de água e luz direto coloca conta na casa do vizinho errado. Mas Deus não. Deus não errou quando Ele te chamou. Deus fiel. Ai, Jesus. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: pastor, a terra realmente parecia ser boa, mas os homens que habitam ali não dá. As circunstâncias para eu entrar na terra não tem jeito. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: dá, porque quem fez a promessa sou eu, fui eu, e se eu falei, eu cumpro aquilo que eu prometi. O povo fica desesperado. Meu Deus! Começa a cochichar contra Moisés e contra Deus. E no meio desse cochicho todo, Deus vai dar uma olhada para Moisés e dizer: Moisés, despede o povo. Por que, Deus? Porque eu não quero mais esse povo. Despede o povo, Senhor, mas o Senhor vai matar o povo ou não, Josué? Senhor, o Senhor vai abandonar o povo ou nada, Josué? Vou cuidar do povo. Senhor, mas o que o Senhor vai fazer? Vai deixar a gente torrar no meio do deserto? Vou não, Josué. Para cada dia dos espias lá dentro da terra,
cada dia se tornará um ano. Os homens de 20 anos para baixo eu vou perdoar, dos 20 para cima vai todo mundo morrer no meio do deserto. Ninguém vai entrar na terra que eu prometi. Por que, pastor? Porque no meio do culto, no meio da reunião, dois camaradas que eram diferenciados vai levantar a mãozinha para Josué e dizer para Josué: Josué, não fica triste, escuta o que Deus vai falar, mas deixa eu falar com você primeiro, Josué. Dois homens que não pensavam como todo mundo pensava, dois homens que tinham as opções totais para fazer como os 10 fizeram. Vai dizer: deixa a gente falar agora. Olha para mim, deixa eu dizer um negócio para você. A tua bênção vai depender do relatório que você vai entregar para Deus. A tua bênção vai depender daquilo que vai sair da tua boca. Tem muita gente que tem promessa, mas amaldiçoa a promessa. Tem muita gente que tem promessa, mas coloca empecilho naquilo que Deus promete. Tem muita gente que tem promessa, mas prefere ficar olhando o lado negativo da promessa. A Bíblia vai dizer que dois homens de 40 anos levantam a mão e um vai olhar para o outro e vai dizer: vamos falar para Josué, vamos falar, Caleb. Aí a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb diz: olha, Moisés. Aleluias. Aí o relatório deles é invertido. Passou por que o relatório deles é invertido? Porque os 10 começam dando boa parte do relatório. A terra é boa, manda leite e mel. Josué e Caleb não. Verdadeiramente, nessa terra tem gigante, a cidade é fortificada. Verdadeiramente, se a gente descer lá para lutar, a gente não vai vencer a batalha. Mas tem o seguinte: qual é o seguinte, Josué? Foi Deus quem prometeu a terra para nós, então nós vamos conquistar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio. Deus quem prometeu. E quando Deus promete, irmão, passa o tempo que passar, passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele permanecem. É verdade. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Aleluia! Verdadeiramente é difícil de entrar, mas dá para entrar, porque ela manda leite e mel. Foi Deus que fez a promessa. Homens de 20 anos para baixo não entram, de 20 para cima não, exceto Josué e Caleb. Irmão, Deus vai abandonar o povo, não vou cuidar deles. Como assim, Deus, de dia para o deserto não queimar, para o sol do deserto não queimar, tomando uma nuvem? De noite eu mando uma coluna de roupa, Deus, roupa, fica tranquilo, o sapato vai crescer, a roupa não vai envelhecer. Aleluia. Eu vou cuidar. E comida, Deus, eu vou mandar maná no céu todo dia. É fiel, Senhor. Eu vou providenciar água no meio do deserto. Ninguém vai morrer no meio do deserto, senão pela idade, pelo tempo. Aleluia. Ei, você não é obrigado a fazer nada. E a palavra agora vai ser um pouquinho difícil. Você não é obrigado a coisa nenhuma. Pastor, mas eu não quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Que bom. Pastor, mas se eu não quiser fazer, Deus me mata. Mata não, Ele vai cuidar de você. Ô pastor, mas se eu falar que não vou, Deus vai acabar comigo. Não, irmão, Deus vai te dar comida para comer, Deus vai deixar roupinha para você vestir, Deus vai dar água para você beber, Deus vai mandar uma coluna para cuidar de você na noite, uma nuvenzinha durante o dia. Mas tem um detalhe: na terra prometida por Deus tu não vai entrar. Viver as promessas de não, tu não vai viver. Você conhece alguém que parece que a vida dele não sai do lugar, é aquela vida estagnada, ele roda e está no mesmo lugar? É isso, irmão. Deus dá o básico para ele sobreviver, ele vai sobrevivendo com o básico de Deus, mas está rodando no meio do deserto. Ei, não troque a tua promessa por palavras contrárias. Não troque aquilo que Deus lhe prometeu porque alguém está dizendo que você não vai conseguir. Não abandone aquilo que Deus tem na tua vida, porque o diabo está todo dia batendo na tua casa e dizendo: não dá, para com isso, quem é você? Tu não vai chegar no lugar nenhum. Ei, aquele que te chamou se responsabiliza. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. 2, 3, 4, 10 anos. O povo começa a morrer. Os anos vão se passando e o povo vai perecendo, o povo vai morrendo.
Josué já está com seus 60 anos. Os cabelos já começam a ficar brancos. Eita, papai. As rugas já começam a aparecer no rosto. Caleb também. Alguém começa a morrer aqui, outro morrer ali. O povo andando. Aí eu conjecturo que alguém vai olhar para ele e vai dizer: daqui a pouquinho tu morre. Cabelinho já está branco. Barbinha já está branca. Daqui a pouquinho vocês também vão morrer ou não? A promessa que Deus fez para a minha vida é que eu vou alcançar a minha terra que Ele prometeu. Aleluia. Deus. Vou morrer não, pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido. Deus disse que eu vou alcançar a promessa, então eu vou alcançar a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Não é porque tem gente desistindo que andava contigo que Deus não vai te fazer chegar lá. Alguém gosta para Josué, para Caleb, vai dizer: rapaz, tu é melhor que a gente aonde? Quando eu fiz a minha escolha de conquistar a terra que Deus prometeu. Porque agora eu quero o melhor do povo. Josué, enquanto o povo andava, a conjectura eu estava projetando uma bomba para destruir isso aqui. Deus, mas o muro vai cair, vai machucar o povo. Vai não. Deus, mas não tem perigo de matar alguém no meio dessa explosão. Não, eu não vou explodir, eu vou implodir isso aqui. Como assim, Deus? Lá em São Paulo, alguém bateu no peito e diz: a gente conseguiu fazer um prédio desse inteirinho. Deus estava olhando no céu e dizendo: e eu que fiz uma muralha de 12 metros, eu que descer 4 quilômetros. Eu comecei já. Como é que ativa isso aí, Deus? Para que essa muralha caia quando concluir a volta do mais pequenininho ao maior, que faça barulho. Por que, Deus? Porque a bomba só ativa com barulho. Eu estou inventando uma bomba que vai ser ativada por modo de voz, e quando o povo gritar, a muralha vai começar a cair. Sabe por que tem crente que vem para a igreja e volta do mesmo jeito? Sabe por que tem crente que sai da casa e volta reclamando do culto depois? Sabe por que tem crente que vem para a casa do Senhor e vai? Porque ele não consegue abrir a boca para dar uma glória num culto como esse. É Deus, aleluia. Ele fica com aquela cara, pastor, de culto, de quem não está gostando do que está comendo. Ele fica com não, pastor, mas é meu jeitinho de adorar. Tem jeito? Tem nada, irmão. O verdadeiro adorador é aquele que abre a boca para adorar. Porque se eu estivesse torcendo para algum time de futebol, o camarada tira a camisa, grita, extrapola, se está assistindo uma novela, até o Titanic chora, e aí chega na igreja: não, pastor, eu não posso borrar maquiagem. Não, pastor, eu não posso fazer barulho. Que o sangue de Jesus se converta, porque tu saiu da tua casa foi para fazer barulho de crente. Abra a tua boca e faça barulho como que chama. Senhor, grande Deus. É meu jeitinho de adorar, não, irmão. É falta de Deus na vida. O homem cheio do Espírito Santo de Deus de verdade, ele não se contém, ele glorifica, ele abre a boca, algum sinal de vivo ele dá. Glória a Deus, aleluia. Aí a história vai dizer: É lindo, papai. os muros descem. É lindo. Quando os muros descem, a Bíblia diz que cada um entrou na sua vez. Ninguém entrou desesperado para Jericó. Eles foram entrando devagarzinho. Aquilo que Deus tem para a tua vida, não se preocupa a forma que você vai entrar nele. É Deus quem vai cuidar da tua entrada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 5 anos de Josué e Caleb cuidando do povo. 5 anos de Josué e Caleb. Aí eles chegam num ponto. Caleb vai chegar até Josué, vai dar um cutucãozinho nele e dizer: quero falar contigo. Vá, cabelo, rosto cheio de ruim. Meu Deus. O que é que tu quer falar comigo? Josué, eu tenho uma promessa.
Yes. Josué, Deus me fez uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Você se lembra? Quando nós tínhamos 40 anos de idade. Você se lembra quando Moisés enviou a gente espiar a terra de Jericó? E eu falei de acordo com aquilo que o meu coração consentia. Traduzindo isso aqui, eu não fui na onda da galera. Porque tem muito crente ondinha. Qualquer ventinho leva ele. Qualquer 2, 3 que falam, ele está concordando, mesmo sabendo que eu estou velho. Mas eu ainda tenho uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Josué, Deus disse que daria para mim essa terra. Onde é essa terra? Tu lembra? Feche teus olhos por um minutinho só. Se lembra da promessa que Deus fez na tua vida? Você se lembra do dia que Deus fez essa promessa? Você se lembra onde foi que Deus fez essa promessa? É Deus. Aleluia. Naquele dia, Josué, quando todo mundo inflamou, nós conhecemos a terra que Deus prometeu para nós. Ei, escuta isso. O diabo tem lançado tanta semente contra você. Esses dias atrás ele foi me visitar. Minha família sabe o que eu passei. Ano passado, ano retrasado, eu perdi um pouco de tudo que eu tinha. Entrei em depressão profunda, 4 meses de depressão profunda. Passei quase 10 dias sem pôr nada na boca. Quando eu comi um pão, passei mais 8 dias sem colocar nada na boca. Meu pai e minha mãe iam na minha casa, só para ver se eu estava vivo na minha casa. 4 tentativas de suicídio. Uma delas, o meu vizinho, que é amigo meu, pulou o muro porque desconfiou. Pegou pelas pernas e chorando, ele disse: não faz isso. Esses dias eu coloquei um vídeo, porque alguém veio dizer para mim: mas você é pastor não pode fazer isso. Como não, irmão? Nós somos carne e osso, sujeitos às mesmas coisas. Olha para Elias, trancado dentro de uma caverna, em depressão. 40 dias dizendo: eu não saio daqui não, Deus é seu pai para falar com ele. Deus obreiro, Deus filho da igreja. Num desses dias, eu paro o carro do meu pai próximo do Melito. Eu disse: próximo caminhão que vier, eu vou na frente dele. Mas Deus não deixou. Ir embora para Iaras, Deus, eu estou falando isso aqui só para quem é crente doido, porque crente normal, natural, não entende o que eu estou falando. Eu indo embora, eu disse: Deus, então, se tu tem alguma coisa comigo ainda, fala comigo, porque eu não aguento mais. Deus desceu dentro do carro. Pastor, Deus não desce, Ele não precisa. Ele está em todo lugar. Aleluia.
do carro do meu pai se mexeu. E uma voz bradou do céu que lembrada para alguém aqui essa noite falando comigo. Não morre. Eu não levo a tua vida. Tu pode ficar paraplégico, tetraplégico, mas eu ainda tenho coisa para fazer contigo. Aleluia! Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: o diabo pode falar o que quiser no teu ouvido. Um dia ele ia perturbar Paulo todo dia. Todo irmão era todo dia perturbando Paulo. Paulo vai orar e ele dizia que ele tinha um espinho na carne. E ele diz: a qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse de mim isso. O diabo vai te acusar naquilo que ele acha que é pior, mas quanto mais ele te acusar, mais vitória para Deus ele está dando, porque ele diz: olha da onde você era. Deus está dizendo: olha da onde eu te tirei. Olha o que tu fazia. Deus está dizendo: fazia, porque hoje tu faz diferente. Olha aonde é que tu estava. Deus está dizendo: estava, mas não está mais. Olha onde eu te coloquei. O diabo pode se levantar contra a tua vida colocando, mas Deus está dizendo para alguém: eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, e eu vou fazer cumprir na tua vida. Aí esses dias atrás o doido veio lá me visitar, no meio da calada da noite. Eu me machucava todo, minha mãe e meu pai sabem. Aí, quase 3 horas da madrugada, eu debaixo de uma água gelada do chuveiro. Meu corpo ele se atrofia todo hoje, de acordo com aquilo que eu havia passado. Então meu corpo tem uma autodefesa de atrofiar quando eu fico mal. E eu debaixo da água gelada para conter a minha ansiedade. Eu dizia: Deus, me socorre, me ajuda. E o diabo dizia no meu ouvido: cadê o teu Deus? Nessa hora eu senti uma mão vindo por trás de mim, me abraçando, me puxando para um lado e dizendo para mim: eu estou contigo. Não se desespera, só respira. Essa noite Deus está acalmando o coração de alguém aqui, dizendo: só respira. Tu não vai morrer porque a ansiedade tem te pegado por esses dias. Tu não vai voltar para trás porque o desespero tem tomado conta da tua alma. Tu não vai voltar porque o diabo tem... Não. Paulo vai dizer: eu orei, igreja, Deus, faça isso de mim. Aí vem Deus olhar para Paulo e dizer: Paulo, não posso. Mas a minha graça, Paulo, te basta. Deus está dizendo para mim aqui: tu não precisa de psicólogo, tu não precisa de médico, tu precisa da graça. O Deus estava dizendo para Sheila, dizia para ela: amor, isso aqui é minha terapia quando eu não estou bem, é isso aqui que me ajuda a me controlar. Deus está dizendo para alguém: a minha graça te basta. Glória a Deus! Na fraqueza, quando tu pensa que está fraco, Deus está dizendo: fica tranquilo, meu poder está entrando na tua fraqueza e te dando força para caminhar. Quem sabe o diabo abriu sepultura, quem sabe o diabo lançou semente de morte, mas essa noite eu venho aqui debaixo de uma palavra para te dizer: Jesus chegou na tua vida. Glória a Deus! Jesus chegou no teu problema e o diabo não vai levar a tua vida, porque Deus tem uma promessa. Aleluia! Sinto a glória de Deus. Deus está tratando com alguém aqui, irmão. Eu vejo lágrimas. Deus está tratando com alguém aqui essa noite. Deus está tratando com alguém aqui essa noite. Hoje estou com 85 anos, José. Os anos se passaram, o cabelo ficou branco, mas eu tenho memória. Eu lembro o dia que Deus me fez a promessa.
Mas essa noite Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te dando sabedoria novamente, para você voltar a viver as promessas que eu tenho sobre a tua vida. Aleluias! 85 anos se passaram. Eu sou velho. São 45 de promessas. Mas eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. A promessa pode passar, tu pode envelhecer, mas a promessa de Deus, ela permanece fiel sobre a tua vida. É Deus, aleluia. Deus não vai te dar a promessa para você chegar lá todo carcomido, desculpa a expressão da palavra, lá na minha cidade isso quer dizer todo acabado, todo velho, todo estragado. Não, não, não. Deus vai te fazer dar a promessa boa. Como assim, pastor? Eu ainda tenho o mesmo vigor. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Como eu fui naqueles dias com Josué, que eu e você entramos lá para ver a terra que Moisés mandou, eu ainda sou. A minha saúde ainda é a mesma de antes. Eu vou liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui. Deus está restaurando saúde para você ver as promessas dele se cumprindo. Pastor, mas eu não aguento mais, não dá. Deus está dizendo: hoje eu te renovo. Glória a Deus, Para aleluia. você voltar a ter coragem. Hoje eu te tomo pela tua mão direita, como ele disse para Jeremias, e te coloco como coluna de ferro. Pastor, o que é coluna de ferro? Pode ventar, pode chover, pode vir qualquer tempestade, ela não se move, ela não cai na terceira letra, fica paradinho no lugar. Deus está dizendo para alguém: eu estou te levantando para ser coluna de ferro essa noite. Vai amar a palavra ou não? Foi Deus que me prometeu Hebron, eu quero ir lá. Foi Deus que disse que Hebron é terra minha, então eu vou assumir a promessa que Deus me fez. Essa noite eu vim pregar para crente que tem promessa e não quer perder ela. Levante-se do pó essa noite e comece a caminhar em direção àquilo que Deus tem. Pastor, tem gigante, maior é o que está do teu lado. Pastor, mas quem é? A maior é o que está na peleja. É o braço de ferro, é o punho de aço, ele ainda não perdeu a batalha. Ah, pastor, mas para mim não tem jeito, ele cuida de cada estrela e a chama pelo nome. Quem somos eu e você no jardim dele? Ele cuida de nós com extremo carinho. É Deus. Glória a Deus, Eu vou subir aleluia. para Hebron. A terra está habitada, não tem problema, é minha terra. A terra já tem dono, não, dono sou eu. Ela é minha, tem alguém morando lá, mas a promessa é para mim. Quem sabe o diabo já tentou tomar posse da promessa de Deus sobre a tua vida, mas Deus está dizendo essa noite para alguém: a terra é tua, a promessa é tua. O diabo pode até estar fazendo casinha na tua terra, mas Jesus está chegando hoje para limpar toda a terra onde o diabo tentou semear e te levar para a promessa que ele fez na tua vida. Imagina Josué dando uma olhada para cima e dizendo: não tenho medo de gigante, não sou fraco, eu sou corajoso, não tenho medo de enfrentar a batalha. Foi Deus quem nos mandou, eu não tenho medo. Então eu vou alcançar a promessa de Deus. Essa noite eu encerro a minha mensagem dizendo: não te mandei eu. Pastor, mas não dá, esforça-te. Pastor, mas estou cansado, tem bom ânimo. Pastor, de querer não paus e nem te aspantes. Por que, pastor? Porque eu, o Senhor,